noite. Como é bom, como é agradável os irmãos e as irmãs se encontrarem para refletirem sobre um tema de uma importância significativa para o diálogo entre a Igreja Luterana e a Igreja Católica. Agradeço o convite que José Carlos, o professor reverendo José Carlos, me fez para estar aqui conversando com vocês. E é bom rever os amigos, né? Não vou dizer que são os amigos velhos, né? Mas os velhos amigos, né? Muitos anos, né? Otávio, José Carlos, Marcelo, o Daí não, Adilson, Laurinho, que a gente já se encontrou, outras pessoas também. Há pouco encontrei a reverenda Margarida, a reverenda Manches. Mas é bom encontrar os amigos e fazer novos amigos, né? Eu prefiro ficar de pé, mania talvez do professor, né? Sentado parece que eu fico travado, não é que eu seja um grande orador, né? Eu prefiro ficar de pé e assim a gente vai conversando sobre esse tema de tal importância na conjuntura que nós estamos vivendo. 1517, 2017, do conflito à comunhão. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, né? É esse pequeno livro, esse pequeno documento aqui, né? Do conflito à comunhão. Comemoração conjunta católica luterana da Reforma em 2017, 500 anos. Deixa eu me ajeitar aqui agora com do conflito à comunhão. Esse é um documento que traz um novo horizonte para o diálogo entre essas duas confissões, cristã, católica e luterana, né? E é um fruto recente de uma comissão que nasceu logo em seguida da promulgação do Decreto Unitas et Integratio. Logo em seguida foi constituída uma comissão bilateral católica luterana. E aí começa-se todo um trabalho para esse diálogo entre católicos e luteranos. E esse é um dos documentos e que tem uma importância fundamental nessa caminhada, né? E desde 67 essa comissão, que foi, ali tem uma sigla, Pontifício Conselho para a Unidade Cristã e pela Federação Luterana Mundial. Esse documento, essa comissão mista, desde 67 ela vem trabalhando o diálogo, né? Desde que houve a reforma em 1517, algumas tentativas tiveram de diálogo, mas não foram felizes, né? E agora, com a realização do Vaticano II, e essa comissão mista começa esse diálogo. E nós vamos ver algumas coisas importantes aí. Então, importante, essa comissão é uma comissão internacional, essas discussões, enquanto o diálogo teológico tem contribuído para a busca da unidade visível. Passou demais aqui. Eu não sei mexer muito com essas coisas, não. Aí. O que eu vou apresentar aqui está no documento. Eu vou comentar, porque foi pedido que a gente falasse sobre o documento. Então, o documento oferece a católicos e luteranos um enfoque conjunto para essa comemoração dos 500 anos. É o primeiro passo desse documento. E aqui nós temos alguma coisa. É a primeira tentativa no âmbito internacional. Então, o que o documento quer fazer? Ele descreve toda a história da reforma conjuntamente. Ele faz esse passo, ele descreve, ele analisa os argumentos teológicos da reforma, né? Ao mesmo tempo, ele traça o desenvolvimento ecumênico entre as duas comunhões, entre as duas igrejas, entre as duas denominações, e ele
ele identifica a convergência e as divergências. Ele vai apresentando os pontos. É um documento, para mim, eu li, reli, né? Ele é escrito e pensado palavra por palavra, parágrafo por parágrafo. Uma comissão que teve, eu digo para vocês, foi ungida pelo Espírito Santo para escrever esse documento. Ele é uma preciosidade, ele tem uma precisão histórica, teológica e respeitosa dos dois lados, porque quer de fato buscar aquilo que se propõe o documento, que é a unidade. Então, portanto, esses três verbos aqui, ele descreve, ele analisa, ele traça, ele identifica. Então ele vai, durante todos os 5, 6 capítulos, ele vai trazendo essa realidade para nós. Okay? Então, portanto, no conflito à comunhão, deveremos confessar abertamente que ferimos a unidade da igreja. Então, portanto, nos tornamos culpados diante de Jesus Cristo. Esse ano comemorativo nos coloca, portanto, diante de dois desafios. O primeiro, que é da purificação, da confissão, não é? E da cura das memórias, aquilo que foi ferido no passado, e se propõe a buscar, a restaurar a unidade. Que passos nós podemos dar juntos, não é? Para juntos construirmos, né? E tendo sempre o enfoque Jesus Cristo e seu Evangelho. É o ponto de partida, é sempre esse, Jesus Cristo e seu Evangelho. Né? E aqui o documento vai trabalhar também essa frase, que é bastante conhecida por alguns, né? O que nos une é maior do que o que nos divide. Essa é uma frase muito conhecida no mundo católico. Ela foi proferida pelo Papa João XXIII, na ocasião do Concílio Vaticano II. Porque para a Igreja Católica, durante muito tempo, ela procurou trabalhar a unidade de uma forma diversa, talvez começando por aquilo que dividiria e não pelo ponto de unidade. E ela descobre, a partir dessa frase, o caminho correto. E a partir daí, então, é o ponto de partida, é o ponto de nós chegarmos onde chegamos. Demos passos, sim, mas diante da história nós estamos engatinhando. Nós precisamos de percorrer ainda muitos passos, muitos quilômetros ainda. A caminhada é longa, né? Então vamos caminhando, né? Então, portanto, aqui para a Igreja Católica, um ponto marcante é o Concílio Ecumênico Vaticano II. O que acontece, a convocação foi em 59, o anúncio, e depois da primeira sessão, só em 11 de novembro de 62, teve todo aquele período de preparação. E o Papa João XXIII, que convoca, ele participa só da primeira sessão, e depois, no mês de junho, julho, ele vem a falecer. Ele participa só de um primeiro momento do Vaticano II. Então, portanto, para a Igreja Católica é o 21º concílio. Ele é um concílio teológico e pastoral. É diferente dos concílios anteriores, que procuravam, lá, principalmente os 7 primeiros, que procuravam dar respostas às heresias, e eles vão fazendo afirmações cristológicas. Enquanto que nesse aqui, no 21º, que é o Vaticano II, ele trabalha essa dimensão teológica e pastoral, não é? E ele tem, quando nós lemos logo no início do Decreto Unitatis et Integratio, ele vai nos dizer: o objetivo central desse concílio é restaurar a unidade. E é pela primeira vez na Igreja Católica que aqui, na realização desse concílio, tem a presença dos irmãos como observadores, anglicanos, luteranos, ortodoxos, metodistas e vai, não é? A presença. E depois disso, então, abre-se essa porta que para nós não tem mais volta. Talvez não caminhamos o quanto deveríamos ter caminhado, mas estamos dando passo. Isso que é importante, caminhar sempre.
E aqui nós temos os vários documentos. Temos as constituições dogmáticas, que foram promulgadas, são 4. Temos decretos e temos as declarações. No que tange a questão do diálogo, são esses aqui. A Lumen Gentium, que fala da igreja. Unitas et Integratio, a questão da unidade. Nostra Aetate, o diálogo interreligioso. Dei Verbo, sobre a revelação divina. Dignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa. Então, esse ponto de partida, a partir dos decretos, das constituições e das declarações, sendo promulgado, os últimos decretos, declarações e constituições foram em dezembro de 65, e aí começou-se então a articular as comissões bilaterais. E aí nasce da Federação Luterana Mundial com a Igreja Católica a comissão mista, que está trabalhando até hoje e que trabalhou aqui esse documento, esse decreto, esse documento do conflito à comunhão. É o último documento da comissão. Já trabalharam vários. Nós vamos ter a oportunidade de mencionar alguns. Então, portanto, a partir daí, então, começam a organizar essas comissões bilaterais. Temos a Igreja Luterana, tem com a Igreja Metodista, temos com a Ortodoxa, temos com os Anglicanos, são uma quantidade, os Pentecostais, tem várias comissões organizadas, comissões bilaterais de diálogos, que tratam de questões atuais. Falar do documento do conflito à comunhão, eu gostaria de refazer um passo, não um passo atrás, mas valorizar algo que aqui no Brasil também acontece, que aconteceu e está acontecendo com a participação da Igreja Católica e da Igreja Luterana, não é? Então nós temos aqui, em 1996, em Porto Alegre, teve o primeiro seminário sobre doutrina da justificação por graça e fé. Foi publicado em 98. Antecedeu a assinatura da declaração conjunta, que foi no dia 31 de outubro de 99. No Brasil, em preparação, né, ao lançamento desse documento e da assinatura, já fizemos. E esse documento aqui tem excelentes artigos de teólogos luteranos e teólogos católicos e de reflexões sobre a questão da justificação. E ele foi publicado. Eu tenho aqui um exemplo na Biblioteca da Casa da Reconciliação. Foi publicado pelo CEBI. Vale a pena, quem quer aprofundar nesse tema, em vista da comemoração dos 500 anos, é bom a gente ver aqui o que no Brasil aconteceu e está acontecendo. Outro aspecto importante, aqui em São Paulo, no dia 31 de outubro de 99, na Igreja Luterana ali do centro, na Rua Rio Branco, teve essa celebração ecumênica em ação de graças pela assinatura da declaração conjunta. Aqui está o pastor, na época, pastor sinodal, Rolf Schurman. Aqui está o bispo Sumil Takashi, que era o bispo anglicano na época. Não me lembro se ele já era o bispo emérito ou não, se já era o bispo Glauco que estava, mas ele participou conosco. E aqui está o cardeal Claudio Lumes, as duas autoridades da Igreja Católica e da Igreja Luterana nesse momento. E as autoridades de outras denominações cristãs presentes também. Aqui nós temos vários pastores, vários padres. Aqui o pastor Hernani está hoje em Guarulhos. Ele está em Guarulhos, pastor Hernani, né? Já está aqui o pastor falecido, o pastor Saulo, pastor anglicano. Tem um padre católico, o padre Thomas. Não me lembro o nome desse pastor aqui, né?
Depois nós temos aqui vários pastores aqui presentes, a pastora Cibele está aqui, pastor Elias, pastor Jair, pastor Tércio, pastor Frederico, é luterano. Esse daqui não estou reconhecendo, né? Presentes nesta celebração. As duas falas, da parte católica e da parte luterana, dessa celebração. Aqui a participação musical dos monges beneditinos do Mosteiro de São Bento e do coral da igreja Martin Luther, onde foi realizada esta celebração, né? Tivemos aqui no Brasil também esse seminário bilateral misto católico romano, de 7 a 8 de dezembro de 98. Hospitalidade Eucarística, também publicado esse documento. Vale a pena a gente pesquisar aí. Depois, ainda continuando aqui no Brasil, tivemos o seminário bilateral sobre ministérios da igreja, também 7 e 8 de dezembro de 2000 em São Leopoldo, também publicado já o resultado, as conferências, as falas, o conteúdo dos documentos. A Igreja Luterana e a Igreja Católica têm participado das campanhas da Fraternidade Ecumênica, em todas elas, né? E este ano nós tivemos vários momentos juntos, né? Católicos e luteranos. Aqui tivemos na Câmara Municipal de São Paulo, na Câmara dos Vereadores. Aqui está o pastor Carlos, da Igreja Luterana. Depois temos o pastor Marcelo Leandro, que é da Igreja Presbiteriana, Padre Beoso, são pessoas aqui da Câmara Municipal. Então, Eduardo, sou eu. E aí, aqui está o pastor Carlos, pastor Marcelo, participando dessa reflexão e dessa caminhada sobre a casa comum. O Padre Beoso foi um dos membros da comissão. Só para ilustrar o que acontece por aqui também no Brasil, que é importante a gente não imaginar que as coisas só acontecem lá na Europa, mas o que está acontecendo aqui? Foi essa a minha intenção, de trazer alguns elementos do que está acontecendo mais próximos de nós. Você controla o tempo, viu, meu irmão? Tá? Por favor. Entrando no documento de novo. Aqui, logo na introdução, ele tem os passos, não é? Eu dividi em 4 passos, 2 de perspectivas e 2 de, como nós falamos, de retomada, aquilo que está acontecendo. Então, 2017, católicos e luteranos vão comemorar juntos o 5º centenário da Reforma. Reconhece que, de fato, o que une é mais do que o separa. Sobretudo a fé comum no Deus triuno e a revelação em Jesus Cristo. Então, esse é o passo, é o ponto de partida fundamental do documento. Um ponto de retomada é um fato que aconteceu. 450 anos da Confissão de Augsburgo, em 1980. Então já temos um ponto histórico importante e fundamental, que oferece a católicos e luteranos a oportunidade de buscarem a compreensão mútua, conjunta, né? Então, juntos, católicos e luteranos, das verdades fundamentais, onde? Em Jesus Cristo. Se recorda que eu falei com vocês no início? O centro sempre é Jesus Cristo e o seu Evangelho. Terceiro passo, também de retomada. 500 anos do nascimento de Martim Lutero. E esse diálogo internacional da Comissão Bilateral, ela faz essa confirmação, essa afirmação conjunta, em vários temas essenciais. O relatório da comissão qualificou Lutero como testemunha de Jesus Cristo, que é diferente de aquilo que eu aprendi na escola. As interpretações que nós aprendemos erroneamente na escola. E o documento vai resgatar
que Lutero de fato é a testemunha de Jesus Cristo e declara que cristãos, sejam protestantes ou católicos, não podem desconsiderar a pessoa e a mensagem de Lutero. Então, um passo importante, fundamental, aqui, levar em conta isso daqui. Esse é o ponto de partida, porque Jesus Cristo é o centro e o fundamento. Quarto passo é a questão da perspectiva. 2017 é um desafio. Nesses 500 anos que tivemos de convergência, divergência, acordos, desacordos, compreensões, incompreensões. Então o documento vai nos ajudar, nos coloca em diálogo e vai fazer com que nós retomemos, de fato, isso daqui e começar. Por exemplo, esse evento é um fato importante, significativo. A semana passada teve um evento em Roma, entre católicos e luteranos, discutindo sobre esse documento. Recentemente, a gente vai percebendo então que outros eventos terão pela frente. Daqui uns dias nós estaremos juntos, né, Lauri? Também num evento onde estaremos discutindo esse documento. Então começa a se abrir, começa a se discutir, começa a se falar, começa a tomar conhecimento do que é de fato a proposta do documento e buscar na origem o que de fato foi a reforma. A gente não pegar as mediações, os intermediários, que a história às vezes de um lado e do outro não a interpretou corretamente, né? Então, portanto, a agenda aqui, né, deverá ser bastante intensa e ao mesmo é um desafio grande, né, para católicos e para luteranos, né, e para toda a unidade cristã. Aqui no primeiro capítulo, vocês vão perceber que depois no capítulo 4, 5, a gente vai dar um salto assim de imediato, né? Aqui no primeiro capítulo do livro, ele coloca que pela primeira vez, 3 desafios. No contexto do livro, ele apresenta 3 desafios. Primeiro, é a primeira vez que ele acontece dentro de uma era ecumênica e global. Estamos vivendo em outros contextos daquilo que foi a reforma. E, portanto, aqui é a primeira vez. E é a primeira vez que se celebra 500 anos da reforma de forma conjunta. Pode ser. Eu recordo agora que na história do Brasil, o Lauri deve conhecer, saber isso melhor que eu, mas eu conheço várias comunidades católicas e luteranas, no período em que eu trabalhei mais próximo a essa comissão bilateral do Brasil, participei desses encontros que aqui apresentaram, que eu apresentei, comunidades católicas e luteranas utilizando o mesmo espaço. No sul tem isso, aqui em São Paulo, no Vale do Paraíba tem isso, ali na região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, depois de São José dos Campos, Taubaté. A igreja luterana usa o espaço da igreja católica. Em Mato Grosso, em Juína, a comunidade luterana e a comunidade católica construíram juntos o mesmo espaço, utilizam o mesmo espaço. E quando nós tivemos, era uma preparação de uma das campanhas da fraternidade, das primeiras, estava o pastor de Mato Grosso, o Teobaldo, junto com o bispo de Juína, o bispo católico. E eles diziam, quando era a festa da igreja católica, os luteranos se encarregavam de fazer aquilo que era a acolhida e aquilo que era de serviço de alimentação para todos que viessem. E quando era a comunidade luterana que celebrava a sua festa, eles cuidavam da parte religiosa, da festa religiosa, e os católicos se encarregavam da acolhida, da alimentação, da organização, para que os luteranos pudessem
ter mais tempo para a parte religiosa e também, quando era da parte católica, a mesma coisa. Então isso vai acontecendo em comunidades pontuais. E aqui, de uma forma geral, esse documento, de uma forma global, é a primeira vez nessa era ecumênica, essa comemoração comum, ocasião para aprofundar a comunhão entre católicos e luteranos. Isso não tira nenhuma controvérsia e também não impõe nenhum fardo para ninguém, mas a partir da realidade como ela é, dar passos, construir juntos esta história. O segundo passo, segundo ponto importante aqui dessa comemoração é dentro de uma era da globalização. Se nós olharmos 500 anos e hoje, tem essa diferença. Então, portanto, é a primeira comemoração dentro desse período, dessa época em que a gente vive, chamada era da globalização. É importante ter presente a experiência e perspectiva de cristãos do sul, do norte, do leste e do oeste. Aquilo que eu acabei de dizer agora, essa experiência do Brasil, de comunidades luteranas e católicas utilizando o mesmo espaço, sem nenhuma linha outra invadir naquilo que é próprio seu, mas pelo contrário incentivar e partilhar aquilo que cada um tem de melhor, não é? Então, portanto, aqui é retomar, e também aqueles seminários que eu apresentei agora há pouco, é levar em conta o que acontece, que está acontecendo em todo o nosso mundo, todo o nosso hemisfério, não é? Terceiro, dentro dessa era ecumênica e global, é a primeira comemoração que devemos ocupar com uma necessidade de uma nova evangelização. O Decreto Unitas et Integratio, logo no começo, ele faz 3 afirmações, não é? Ele reconhece que o movimento ecumênico nasce entre os irmãos protestantes, que é a ação do Espírito Santo e que a divisão entre cristãos, sempre do ponto de partida do nosso católico, é pecado, é escândalo e contradiz a evangelização. Então, portanto, aqui, dentro dessa comemoração, dessa era ecumênica e global, ele vai dizer dessa necessidade de evangelização, do testemunho comum que precisamos de ter entre nós. A guerra não tem religião, a fome não tem religião, a violência não tem religião, o desemprego não tem religião, mas nós temos. Então, portanto, nós, enquanto pessoas de fé, pessoas religiosas, precisamos de nos unir para testemunharmos a nossa fé, para combatermos tudo aquilo que é causa de morte no nosso planeta, tudo aquilo que não nos ajuda a vivermos a nossa fé. Então, portanto, esse terceiro ponto aqui, dessa era aqui, nós sermos testemunhas comum de quem? De Jesus Cristo. Como que nós podemos fazer isso? Como podemos testemunhar Jesus Cristo como? Então, portanto, diante desse crescimento da proliferação de novos movimentos religiosos, diante do crescimento da intolerância religiosa, diante do crescimento de atos violentos por causa de religião, nós somos chamados a sermos testemunhas comuns aqui, né? E diante do crescimento da secularização que está tomando os nossos lares, as nossas comunidades e assim por diante, né? Então, portanto, nós temos aí uma obrigação de sermos testemunhas. Então, portanto, essa comemoração dos 500 anos, o documento vai nos propor que nós vamos buscar aquilo que é essencial e que é real. Buscar de fato a história como ela se deu, dentro do seu contexto histórico, e atualizar e dar um passo adiante, né? Contar a história de fato como ela foi, de forma diferentemente, como diz o documento. O trecho aqui, que está aqui no painel, é o parágrafo 17 do documento. Ele diz que o movimento ecumênico alterou a orientação
das percepções das igrejas da Reforma, teólogos ecumênicos decidiram não continuar suas autoafirmações confissionais em prejuízo dos seus parceiros de diálogo, mas, em vez disso, pesquisar sobre aquilo que é comum nas diferenças, até nas oposições, e, portanto, superando diferenças que dividem as igrejas. Então, temos que nos sentar, trabalhar, pesquisar, e muito trabalho para os teólogos, para os historiadores e para aqueles que querem, de fato, buscar esse testemunho na pessoa de Jesus Cristo. O capítulo 2, novas perspectivas sobre Martim Lutero e a Reforma. Temos aqui a tomada de consciência do período do século XVI. O documento traz isso, vários aspectos durante todo o período em que ele é escrito, toda a sua trajetória. Então é importante ter consciência do que de fato foi o século XVI, no seu contexto político, histórico, religioso, teológico e assim por diante. Todas as dimensões. Levar em conta as pesquisas teológicas do e no século XX. Levar em conta isso daqui. O avanço está aqui. Então, tudo que foi de pesquisa teológica, nós não podemos perder, mas temos que valorizar e aproveitar disso para os avanços do diálogo e da aproximação entre católicos e luteranos. O resultado de um grupo de trabalho de teólogos protestantes e católicos se dá com a aprovação, a promulgação e a assinatura da declaração conjunta entre católicos e luteranos, que foi no dia 19, no dia 31 de outubro de 1999. Então, por que se chegou a essa assinatura, esse acordo? Porque houve pesquisa, houve incentivo, houve a valorização dos trabalhos dos teólogos. Então, portanto, isso daqui é importante e fundamental. Ela não nasce do dia para a noite, mas ela nasce lá já com o desejo de ser algo importante para o testemunho cristão, quando a comissão bilateral da Federação Luterana Mundial e da Igreja Católica é constituída em 67. Se nós fizermos o cálculo, 1517 até 1999, ou até 1960, a gente percebe que tivemos aí iniciativas de diálogo, mas não avançou, ou ficou no nível pessoal e assim por diante. 10 minutos. Eu não sei se os pastores são assim, porque quando o padre pega o microfone, vai longe, né? Prometo acelerar aqui agora. Então, portanto, aqui a declaração conjunta, ela nasce não do dia por noite, mas ela é resultado de uma quantidade, de uma série de pesquisas que tiveram durante aí esse século XX, de pesquisas entre teólogos católicos e protestantes. E aqui, vocês sabem melhor que eu, que o Concílio Metodista Mundial, em 2006, ele aceita esse documento, ele assina também esse documento, assim como outras denominações também assinaram, também aceitaram esse documento da Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. Então vamos avançar. Aqui, ainda no capítulo 2, novas perspectivas de Martim Lutero e a Reforma. Durante todo esse período aqui, do século XX, os desenvolvimentos da Igreja Católica, a teologia, e de modo particular a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II. Aquilo que era motivo de desavença da parte católica para com Lutero, tudo o que se dizia lá começa a acontecer aqui no Concílio Vaticano II e depois também no Concílio de Trento. Tudo aquilo começa a ser colocado em prática.
Depois também temos o desenvolvimento dos luteranos, também nesse aspecto. E aqui, uma frase que está no texto, aqui, nesse parágrafo 2, pelas semelhanças o diálogo é possível, pelas diferenças é necessário. O diálogo ecumênico é a busca comum da verdade da fé cristã. É o que o documento vai trazer aqui para nós. No capítulo 3º, um esboço histórico da reforma protestante e a reforma católica. Aqui nesse capítulo, e no próximo capítulo, o capítulo 4, o que eles vão trazer aqui é contextualizar o período da reforma, contra-reforma, com o Concílio de Trento, e trazer aqueles pontos que eram os pontos de discussões para o momento, não é? Então, portanto, aqui o texto vai dizer, destacam-se somente as situações históricas e os temas teológicos mais importantes da reforma. O que significa reforma, o que foi a questão da controvérsia das indulgências, depois o processo contra Lutero, os encontros falidos, a condenação de Lutero, Worms, o início do movimento da reforma, a necessidade de uma supervisão, a escritura no alcance do povo, o catecismo do livro de Lutero, né? O documento vai trabalhando. Então, como o tempo é pouco, eu vou só mostrar para vocês o que o documento traz, né? E aqui ainda no capítulo 3º, são os temas que o documento trata. Ministros para as paróquias, tentativas teológicas para superar o conflito, as guerras religiosas, o Concílio de Trento, escritura e tradição, justificação, os sacramentos, reformas pastorais e as consequências. Então o documento ele trata com muita minúcia, com muito detalhe, com muita esperteza, clareza e a ação do Espírito Santo. A forma como ele vai colocando com sabedoria os pontos e as palavras umas atrás das outras. Aqui, no capítulo 4, os temas básicos da teologia de Lutero, à luz dos diálogos luterano, católico, romanos. Aqui é a mesma coisa. O que está centrado aqui, neste 4º capítulo, é o tema da justificação, o tema da Eucaristia e o tema dos ministérios. São os temas centrais e fundamentais da reforma. E aquilo que eu mostrei para vocês no começo, no Brasil nós já tivemos aqui seminários e simpósios, aqui em 96, 98 e 2000, ligados a esses temas aqui. Né? Então, para mostrar para vocês que a coisa não está solta, não. Então, portanto, ainda no capítulo 4, as discussões de cada um dos tópicos se dá em 3 passos. Isso daqui é bastante importante e fundamental. O primeiro passo, a perspectiva de Lutero em cada um dos 4 temas teológicos. É apresentada em primeiro lugar. Então, qual que é a perspectiva de Lutero? É essa. Em segundo lugar, segue-se uma breve descrição da preocupação católica relativa ao tema. Uma reação católica àquilo que Lutero apresentou sobre esses aspectos aqui, esses pontos fundamentais aqui. Depois, o terceiro passo, um resumo, vai mostrar como a teologia de Lutero foi trazida para a conversa com a doutrina católica no diálogo ecumênico. Esta última sessão destaca o que foi afirmado conjuntamente e identifica as diferenças renascentes. O parágrafo 92 traz essa frase, que permanece a exigência de continuar o diálogo ecumênico e a busca da compreensão recíproca. Apesar disso, podemos dizer que em nossa caminhada ecumênica alcançamos o estágio que nos permite oferecermos essa apresentação comum, que é do próprio documento. Depois, passando bem depressa, o capítulo 5, chamados à comemoração comum, ele parte do ponto de partida fundamental, que é o batismo, e começa então a trabalhar essa preparação conjunta, e vai colocar aqui sempre a alegria de participar do mesmo e único Evangelho.
O ponto de partida é sempre aqui: Evangelho e Jesus Cristo e o seu Evangelho. É sempre esse ponto que vai trabalhar. Depois ele coloca aqui as razões de arrependimento e de lamento, de uma parte e da outra, a oração pela unidade, uma avaliação do passado, o reconhecimento católico dos pecados contra a unidade, vale a pena a gente retomar, e também os pecados da unidade da parte dos luteranos. É a minha culpa de um lado e do outro, para a gente ter certeza do que faltou: o diálogo. Se tivesse na época tido diálogo, não teríamos feito tantas pessoas sofrerem como sofreram até os dias atuais, né? E aí, já chegando aos finalmente rapidinho, né? O documento no capítulo 6, ele traz 5 afirmações, 5 imperativos ecumênicos. E ele vai dizer que mesmo que as diferenças sejam mais dificilmente visíveis e experienciadas, a fim de reforçar o que existe em comum, então ele vem agora nos 5 passos, os 5 imperativos. Católicos e luteranos devem sempre partir da perspectiva da unidade e não da divisão, como foi e como já fizemos no passado. Segundo, o segundo imperativo: luteranos e católicos precisam deixar-se transformar continuamente pelo encontro com o outro e pelo testemunho mútuo da fé. Terceiro imperativo: católicos e luteranos devem comprometer-se outra vez na busca da unidade visível, para compreenderem juntos o que isso significa em termos concretos e buscar sempre de novo esse objetivo. O tempo está acabando. Estou acelerando aqui. 2 minutos. O quarto imperativo: luteranos e católicos busquem juntos descobrir a força do Evangelho de Jesus Cristo para o nosso tempo. Quinto e último imperativo: católicos e luteranos, em sua pregação e serviço ao mundo, devem testemunhar juntos a graça de Deus. Depois tem aqui o parágrafo 245, que ele vai dizer que a memória dos inícios da reforma será adequada corretamente se católicos e luteranos ouvirem juntos o Evangelho de Jesus Cristo e se deixarem chamar outra vez para a comunidade com o Senhor. Então estarão unidos na missão comum que a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação descreve. Luteranos e católicos compartilham o objetivo comum de confessar em tudo a Cristo, ao qual unicamente importa confiar acima de todas as coisas, como único mediador, pelo qual Deus, no Espírito Santo, dá a si mesmo e derrama seus dons renovadores. Aqui nós temos uma imagem do Papa Francisco na Igreja Luterana, em Roma, recente. O Papa Francisco, nessa visita na Igreja Luterana de Roma, diz que agora é a hora de uma diversidade reconciliada. O simpósio que aconteceu, que eu mencionei agora há pouco, que foi recentemente, nos dias 5 e 6 de maio, lá no Pontifício Ateneu Santo Anselmo, organizado por essa comissão mista. E aqui nós teremos o 21º Encontro Ecumênico do Regional Sul com o tema do conflito à comunhão. E nós teremos aqui a presença do pastor Lauri e a presença do Frei Osmar Cavaca, que é da parte católica. E depois, no domingo, nós teremos aqui, Lutero escreveu um livro sobre o louvor de Maria. O pastor Geraldo Graff, que é o atual pastor sinodal, com a irmã Maria Freire, estarão conversando sobre esse documento, né? Sobre esse livro. E depois
nós teremos, no dia 31 de outubro de 2016, a comemoração conjunta da Reforma em Lund, na Suécia. O Papa Francisco e o presidente da Federação Luterana Mundial, Bispo Jonan, e o secretário-geral, Reverendo Martin Jung, que vão presidir o evento. Então, já está aí agendado. E do conflito à comunhão, terminando, o diálogo ecumênico significa afastar-se de modelos de pensamentos que surgiram das diferenças confessionais e as enfatiza. Em vez disso, no diálogo dos parceiros, olhe o primeiro que tem em comum. Somente então avalia o significado de suas diferenças. Essas diferenças, porém, não são desconsideradas ou tratadas casualmente, pois o diálogo ecumênico é a busca comum da verdade e da fé cristã, no parágrafo 34. Obrigado.